O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos começando mais uma edição do nosso Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, trazendo todas as segundas e quintas-feiras nessa temporada, sempre com estreia às 19 horas, de uma nova entrevista, um novo assunto para você que vive no campo ou quem quer também estar atualizado com os acontecimentos do campo. Lembrando para você, quem está chegando aqui pela primeira vez, vai aqui embaixo, aperte o botão de inscreva-se. É gratuito e isso nos ajuda muito a cada vez mais crescer e criar conteúdos para vocês. Curta, comente, compartilhe, ajude a gente cada vez mais ter mais visualizações, também mais inscritos aqui no canal. Lembre também de seguir as demais redes sociais, como o Instagram e também o nosso Spotify, por exemplo, que tem muito conteúdo para vocês também lá, inclusive tudo que acontece aqui no canal, você fica sabendo por lá em primeira mão. A gente vai falar hoje sobre o tema do arroz, como é que está toda a questão da produção, do mercado, e para isso a gente traz aqui como convidado o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, Alexandre Velho. Presidente, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Prazer é meu, Nestor. Vamos lá. Bom, presidente, como é que a gente pode avaliar assim, esse início de um novo ciclo do arroz que já está sendo plantado? Como é que o Federarroz está avaliando esse novo início de ciclo? Olha, Nestor, a avaliação é de que é um ciclo realmente com muitos desafios. O setor arrozeiro vem enfrentando um aumento muito grande do custo de produção. Este custo aumentou em média em torno de 60% nos últimos 2 anos, e isso traz, obviamente, uma preocupação com a busca cada vez maior de produtividade para poder enfrentar este alto custo de produção. A gestão do processo produtivo também é uma exigência cada vez maior, a busca de alternativas, não só mais a soja, mas também o milho deve ser testado e aproveitar também esta cobertura vegetal cada vez maior do sistema produtivo para nós intensificarmos a pecuária no sistema de produção. Tudo isso, então, faz com que o produtor não seja mais somente, Nestor, um produtor de arroz, mas sim um produtor de grãos. Nós temos que encarar desta forma, respeitando, obviamente, as características de cada propriedade, mas procurando, então, adaptar as culturas a estas propriedades e fazer um portfólio, aí, ter um portfólio cada vez maior de culturas ou de grãos na sua atividade rural. O setor arrozeiro diminuiu muito a rentabilidade, e é isso que está empurrando este produtor na busca de outras alternativas para trazer uma fertilidade de solo cada vez maior, em função desta rotação de culturas. Nós temos uma diminuição de plantas invasoras, de arroz vermelho, ou seja, fatores que influenciam na produtividade do arroz. E a consequência direta desta rotação é realmente um aumento da produtividade,
o que faz, então, que o produtor tenha, através de uma produtividade maior, condição de enfrentar este aumento muito grande dos custos. Pois bem, justamente isso, né, presidente, que a própria Fedarroz esteve recentemente em Brasília trabalhando com o Ministério da Agricultura esses assuntos, né, sobre a questão dessa rentabilidade, inclusive aí já com uma perspectiva de diminuição diária novamente da cultura do arroz, mas essas alternativas elas são importantes justamente para que possa trazer essa rentabilidade. A Fedarroz vem trabalhando já há tempos, né, em relação a esse assunto. Perfeito. Nós levamos a Brasília uma pauta estrutural, colocamos aí ao ministro e também ao secretário de Política Agrícola, doutor Guilherme, que estava junto conosco na reunião, todas as questões que envolvem este momento aí de falta de rentabilidade do setor arrozeiro. Também colocamos a eles a necessidade de abertura de novos mercados, como, por exemplo, o mercado do Panamá, é um destino que nós precisamos trabalhar e precisamos do auxílio do Ministério com relação às pautas aí referentes à questão fitossanitária do arroz lá para aquele destino. Então, o Ministério realmente tem que nos auxiliar nesse sentido. Também a pauta tributária esteve na mesa, a falta de competitividade da indústria gaúcha com relação ao centro do país, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que fornecem aí incentivos fiscais dentro de estados que sequer produzem arroz e tem, então, uma diferença muito grande com relação ao arroz gaúcho, diferença essa que chega a R$15 por saco. Então, isso realmente dificulta muito esta questão com relação, principalmente, ao Mercosul. Então, estes temas, a pauta estrutural com relação aos custos de produção, também a questão do Mercosul, referente às embalagens, porque nós temos a convicção que isso também atrapalha o mercado brasileiro, em função de que a lei, Nestor, que obriga a ser identificado o produto oriundo de fora do país, muitas vezes não é cumprida por falta de fiscalização. Então, isso realmente também dificulta esse setor tão complexo que é aí o setor arrozeiro. Pois bem, justamente isso, né, de buscar essas alternativas é que tem se trabalhado muito essa questão para poder vencer esses desafios, né? Perfeito, os desafios são muito grandes, o produtor tem que fazer a sua parte, digamos assim, da porteira para dentro, ele tem que ser realmente muito eficiente, a exigência é muito grande hoje em termos de produtividade, em termos de gestão, em termos de busca de um aumento aí da rotação de culturas e, na medida do possível, a introdução de outras culturas no sistema de produção. O milho, que nós falávamos, Nestor, ele é importante também, mas ele tem que ser testado aos poucos. Nós não estamos falando para trocar a atividade do arroz pelo milho ou trocar a soja pelo milho, mas sim, assim como nós começamos na soja 10 anos atrás, com áreas pequenas sendo testadas, hoje o Rio Grande do Sul deve plantar somente em áreas de arroz, ou seja, na metade sul do Rio Grande do Sul, a área de soja em cima de arroz deve chegar a 500 mil hectares. Então, isso mostra realmente o avanço muito grande da soja e a consequência da boa rentabilidade da soja na cultura do arroz ou em terras de arroz, traz um reflexo imediato da diminuição da área de arroz, que foi aí em torno de 960 mil hectares o ano passado, na última safra, e a área projetada como intenção de plantio para esta próxima, então a safra 22-23, em torno de 860 mil hectares é a área projetada pelo IRGA. Então, uma redução
de 100 mil hectares, que deve trazer um ajuste ainda maior aí na oferta e na demanda, e este ajuste é importante porque isso é um dos fatores de formação de preço, dos preços aí pagos aos produtores. Pois bem, justamente isso, né? A gente fala aí dessa diminuição, né? E o quanto isso também, obviamente, a própria questão de preços, né? Que o preço também acaba sendo afetado aí no mercado. Como é que também tem sido feito esse trabalho pela FederArroz justamente para poder alavancar esses preços, ainda mais com custos que a gente vê que cada vez estão mais altos, né, para o produtor de arroz? Perfeito. O que o produtor pode fazer é exatamente diminuir um pouco a área de arroz e aumentar as outras culturas. Quando eu falo na soja, eu estou falando de mercado futuro. O preço da soja tem, através da negociação em bolsa, como tu fixar, então, um preço para frente. Então, o produtor já planta sabendo por quanto ele pode vender a sua saca. Tem como fixar isso. Ao contrário do arroz, que depende de fatores externos, como a taxa de câmbio, mercado internacional, também oferta e demanda, e isso tem a ver com o tamanho da área, e o câmbio tem a ver com a paridade com relação ao Mercosul e a influência que este Mercosul traz no mercado interno. Então, um dos fatores que tira muitos produtores de arroz da atividade é exatamente esta falta de parâmetros, e o produtor de arroz, ele não tem controle sobre o preço da saca. Então, o que cabe ao produtor é ser muito eficiente, ter gestão do processo de produção, aumentar o portfólio de grãos que ele planta e cada vez mais ter uma pecuária também muito forte no sistema de produção. O que cabe, então, ao produtor é isso, e as outras questões dependem aí destas pautas estruturais e de questões que não estão relacionadas diretamente com da porteira para dentro, como nós chamamos, mas são fatores externos, como eu comentei, principalmente com relação ao mercado internacional e à taxa de câmbio. Bom, falando até em mercado internacional, presidente, um trabalho que tem sido feito muito forte aí pela FederArroz, por demais entidades do setor, é a questão de busca desses mercados para exportação. A gente viu aí o México, né, sendo um mercado importante, está também se buscando novidades em relação a esse mercado e também está se trabalhando aí novos mercados, né? Esse também é um caminho, essa saída, para justamente ter o preço ao produtor mais equilibrado, digamos assim. Com certeza. O México hoje já significa 20% da exportação brasileira de arroz. Então, vejam vocês a importância do mercado mexicano. O México compra aí do mercado internacional, importa em torno de 1 milhão de toneladas por ano de arroz, preferencialmente dos Estados Unidos, até em função de logística. Eu sempre comento, né, a facilidade que os americanos têm em colocar arroz no México. Os Estados Unidos colocam arroz no México em 2 dias e tu pode escolher o sistema de transporte, ele pode ser de navio, pode ser de trem ou até via rodoviária. Então, essa é uma diferença muito grande com relação à logística que nós temos. E é em função disso que nós precisamos de uma taxa de câmbio adequada, precisamos, muitas vezes, de uma diminuição do imposto por parte do México, que é o caso que está acontecendo agora, mas mais do que isso, e isso que eu vou comentar agora, nós colocamos também ao ministro da Agricultura, é uma necessidade, Nestor, de um acordo comercial com o México. Nós não podemos depender somente da diminuição do imposto em função de uma necessidade de compra ou de um preço melhor de compra com relação ao Brasil, mas sim um acordo comercial, como, por exemplo, o Uruguai tem com o México,
o que traz uma vantagem competitiva muito grande do Uruguai com relação ao Brasil. Então, este tema também será trabalhado pela FEDERARROZ, junto ao Ministério da Agricultura, junto à Secretaria de Relações Internacionais do MAPA, que inclusive foi chamada pelo ministro para que colocasse este assunto em pauta. Então, este é um importante assunto, assim como outros países, como o Panamá, que eu citei aqui no começo da entrevista. Bom, e aí voltando a toda essa questão, né, da questão de garantia de rentabilidade, né, a gente vê esse trabalho que a FEDERARROZ vem fazendo de busca aí de alternativas, inclusive na própria abertura da colheita do arroz, é um tema que tem sido trabalhado, essa intensificação nas terras baixas, tanto que o evento já se fala arroz e grãos em terras baixas, né, agora incluindo também a pecuária. Essa também é uma saída que é muito importante para o produtor ter essas alternativas, né? Com certeza, é em função disso que nós estamos trabalhando aí na elaboração de uma pauta muito apropriada para este momento de custos altos, de busca de outras culturas, e é em função disso que nós definimos o título da próxima abertura, que será feita aí de 14 a 16 de fevereiro, novamente na sede da Embrapa, que é arrozeiros aí como produtores multissafras. E se tu observares, tu vai ver que este título tem tudo a ver também com este programa que é apoiado pela FEDERARROZ, que é o Duas Safras, aí organizado pela Farsul, Senar, em conjunto com outras entidades. E o Duas Safras nada mais é do que a busca destas alternativas, obviamente, sempre olhando as características de cada região. E olhando as características de cada região, quero aproveitar aqui o espaço para anunciar que a FEDERARROZ está dando o pontapé inicial num projeto na região central, que é uma região que tem muitos problemas com relação à rotação de culturas, ou seja, depende muito da monocultura do arroz. Então, em conjunto com os produtores da região, com o professor Enio Marquesan, com uma empresa, inclusive, que trabalha na área de drenagem, nós estamos montando um projeto, estaremos lá nos próximos dias falando aos produtores, buscando exatamente uma intensificação de culturas para aquela importante região produtora. Bom, presidente, para a gente finalizar, então, esse recado para esse produtor que está fazendo o plantio da safra de arroz, o que deixar de mensagem para ele, para que ele possa também ter essa segurança e esse apoio que a entidade dá também a essa produção? É fundamental que o produtor atualize os seus custos de produção. O produtor não pode ficar olhando somente o custo do IRGA. O custo do IRGA é uma base, mas o produtor tem que ter o seu próprio custo. E é através deste custo de produção atualizado para os parâmetros atuais de fertilizantes, principalmente, que dobraram de preço no último ano, aos químicos, sementes, principalmente combustíveis, que também tiveram um aumento muito significativo no preço. Através deste custo atualizado, ele tem que olhar a rentabilidade do seu negócio. O que importa para o produtor de grãos, não somente de arroz, é a rentabilidade de cada cultura. E quando eu olho, obviamente que conseguindo uma estabilidade produtiva na soja e no milho, eu tenho resultado econômico bem superior destas culturas com relação ao arroz. Então, a segurança se dá através de uma irrigação cada vez maior dessas culturas, aproveitando, então, esta irrigação do arroz para a soja e para o milho, um aumento da pecuária no sistema de produção através desta cobertura vegetal, que é fundamental para o controle de invasoras e diminuição, principalmente, de plantas invasoras resistentes. Então, tudo isso mostra que o produtor
tem que ser eficiente, ter muita gestão do processo de produção, e assim, Nestor, como outros negócios tiveram que se profissionalizar, a agricultura não seria diferente. Nós temos essa exigência e somente o produtor que tiver essa eficiência produtiva, tiver este profissionalismo, vai se manter na atividade rural. Bom, presidente, quero agradecer a tua disponibilidade, as tuas informações, trazendo aqui para nós, sempre importantes, sobre o setor arrozeiro, e parabenizar mais uma vez a FederArroz por todo o trabalho que vem desenvolvendo em busca dessas soluções. Obrigado, Nestor, e um excelente trabalho aí. A FederArroz continua à disposição dos produtores e lutando sempre por esse setor tão importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. Nós temos que nos orgulhar que nós, produtores de arroz, garantimos a segurança alimentar brasileira com relação a este produto, mas também, de outra parte, exigir do governo que faça a sua parte, mexendo aí no estrutural, que traga uma diminuição, principalmente, dos custos de produção para os produtores. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, presidente. A gente conversou com o presidente da FederArroz, Alexandre Velho, que falou sobre toda a questão conjuntural e estrutural da cadeia orizícola gaúcha e brasileira. A gente vai ficando por aqui, voltamos numa próxima oportunidade, mas antes de sair, lembre-se de fazer sua inscrição aqui, também nos seguir nas demais redes sociais. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.